Olá, meu irmão, minha irmã, quinto domingo do tempo comum, sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Hoje é dia 4 de fevereiro, quinto domingo do tempo comum. Uma alegria acolher quem me encontra pela primeira vez. Já se inscreve aqui no nosso canal, onde muitas coisas boas acontecem. Ativa esse sininho que está aí do seu lado, tá bom? No cantinho da sua tela. E para todo mundo que acompanha pelo YouTube, você já sabe o que eu vou pedir. Joinha, like, comentário. Isso é muito importante para alavancar o nosso vídeo, tá bom? Vamos ao Evangelho desse quinto domingo, que se encontra em Marcos 1, do 29 ao 39, diz assim. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza? Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje nos mostra um dia na vida de Jesus que resume toda a vida missionária de Jesus. Começa o Evangelho dizendo: Jesus saiu da sinagoga, né? Ele foi lá pela parte da manhã e lá ele vai exorcizar um homem que está possesso pelo diabo dentro da sinagoga. E saindo da sinagoga, do lugar então sagrado, né? Do lugar religioso propriamente dito, ele vai entrar numa casa, não é isso que diz a palavra? Com Tiago e João vai para a casa de Pedro e de André. Ali a sogra está de cama, está com febre, vão interceder por ela, Jesus vai tocar, vai curar, a febre vai deixá-la, e aí? Tem um versículozinho de nada aqui, meio versículo, diz assim, eu vou grifar até com o meu verde palmeiras, e ela começou a servi-los. E nessa expressão e atitude desta senhora, sogra de Pedro, perdidinha aqui no meio do Evangelho, onde vai continuar dizendo, à tarde, depois dos pôr do sol, levaram tudo que era doente, possuído pelo demônio, a cidade inteira se reúne, e Jesus vai curando, libertando, exorcizando. Nessa frase, e ela começou a servi-los, está o fruto maduro de ter sido tocado por Jesus. Se Jesus me tocou de verdade, e se eu estou levando a sério o toque que sei que recebi, o que a gente faz? A gente começa a servi-los. Veja, servi-los. Se a gente quisesse num português mais simples, servir eles, né? Começou a servir eles. Está no plural. Significa então que a sogra de Pedro começa a servir a quem? A Jesus e ao seu grupo apostólico. A Jesus e a esses irmãos. A Jesus é a primeira ali comunidade de Jesus. Portanto, meus irmãos, para servir a Cristo é preciso estar servindo ao irmão. Quando se serve ao irmão, se serve a Cristo, né? Então, a expressão da minha gratidão em vista daquilo que Deus me fez passa por estar a serviço dos irmãos da família de Jesus, que se chama igreja, que se chama comunidade. Ela começa a servi-los dentro daquilo que ela sabia, dentro daquilo que ela podia. Possivelmente ela foi fazer lá um cafezinho, né? Um bolinho de fubá com erva doce, aquela goiabadinha que escorre, e falou assim, calma, não come tudo não, que eu tenho que levar um pedaço lá na casa paroquial, entendeu? É o que ela sabia, era uma senhora, né? Ela pôs o que ela tinha a serviço. Se pôr a serviço é o fruto maduro de quem foi tocado por Jesus e de quem leva a sério o toque que recebeu. Se pôr a serviço. Mas o Evangelho vai mostrando um Jesus que é remédio para tudo, né? Vai tudo e todo mundo e tudo que é tipo de problema vai até Jesus. De doença física, doença espiritual. E ele toca, ele cura, ele liberta. Jesus que é uma grande resposta ao ser humano. Porque a liturgia de hoje, na primeira leitura, ela começa triste. Realista e triste. E se a gente não cuida, ela nos tira até a esperança.
partindo de uma realidade. É o livro de Jó. Conhece a história de Jó, né? Jó, capítulo 7, versículos de 1 a 4, 6 a 7, diz assim: não é acaso uma luta a vida do homem sobre essa terra? Seus dias não são como os dias de um mercenário, como um escravo que suspira, querendo sombra, como um assalariado que espera o saláriozinho no fim do mês, né? Assim tive por ganho mês de decepção. Se me deito, eu penso, quando poderei levantar-me? Quando me levanto de manhã, já penso, em que dia longo eu tenho pela frente. A gente sabe toda a circunstância do livro de Jó. Jó está leproso, está doente, ele está realmente sofrido do corpo na alma, contrariado com todo mundo. Mas vamos lá, não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? E é. E quem é que nos dá vitória nessa luta? Quem é que nos ajuda, nos preenche? Quem é que nos pacifica, dá paz e alegria? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Que prega, que ensina, que cura, que liberta, que tem poder para andar em cima da água, poder sobre a natureza, sobre a dor, sobre tudo. Ele é Senhor de tudo. Porque sim, nossa vida nessa terra, meus queridos, é luta. Mas nós podemos ter vitória. E a vitória é estar em Jesus, com Jesus, e é Ele quem dá essa vitória. Aí no versículo 7 termina lá a primeira leitura. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro. Nossa vida é um sopro. Mas aí vem o refrão do Salmo: louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações despedaçados, enfaixa suas feridas, a cura. Deus é grande, Ele conta até as estrelas, né? É grande e onipotente o nosso Deus, e o Senhor é o amparo dos humildes. Portanto, queridos, a vida é luta, mas nós podemos ter vitória para ficar de pé e começar a servir a Cristo, servindo a igreja. E aí, então, nós temos a segunda leitura, que é um discurso de Paulo na carta aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos de 16 a 19. Paulo também foi tocado por Jesus e se pôs a serviço de Cristo, da igreja. Paulo então vai dizer: irmãos, pregar o evangelho não é para mim nem motivo de glória, não, é antes uma necessidade, é uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Eu não sei fazer outra coisa. Eu não tenho direito de não fazer isso. Paulo está dizendo: ai de mim se eu não der a minha vida para Deus. Não pensem vocês que eu faço isso por glória, não, diz Paulo. É uma necessidade. Ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim se eu me omitir, ai de mim se eu não servir Jesus com e através da igreja. Né? Aí Paulo continua: e se eu exercesse a minha função de pregador? A função de Paulo era pregador, a sua é qual? Aliás, você tem alguma função no reino de Deus, querido, querida? Acorda para a vida. Que história é essa de se sentir tão bom, ter tanta fé? Se a gente não serve a Deus, não serve a igreja, a gente não está aí para ser um fã-clube de Jesus que assiste, a gente precisa participar, a gente precisa estar junto, precisa jogar o jogo junto, entende? Paulo está dizendo: se eu exercesse minha função, ele tem uma função, a dele, de pregador, por iniciativa própria, porque me deu na telha, é isso que eu quero para a minha vida, aí ele vai dizer algo e eu gostaria que você entendesse. Eu teria direito a salário, mas como a iniciativa não foi nem minha, foi Deus que chamou, né? Trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste então o meu salário, diz Paulo? O que eu ganho com isso? Qual é o meu salário em pregar o evangelho? Em pregar o evangelho. Em que consiste o meu salário? Em pregar o evangelho, oferecendo-o de graça, sem usar os direitos que o evangelho me dá. Veja, Paulo não fez do dinheiro uma amarra, uma troca, uma condição a priori sine qua non. Paulo era livre dessa questão do dinheiro. Mas o mesmo Paulo, também em Atos Apóstolos, nas suas cartas, vai pedir ofertas, vai pedir coletas e vai dizer, dentro de um contexto onde ele está falando de dinheiro, enquanto oferta à igreja e aos pobres e à comunidade lá de Jerusalém, ele vai dizer aquela frase: quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito. Veja, o que Paulo está ensinando é o seguinte: eu prego até de graça. Não é por dinheiro que prego. E o dinheiro não é a condição para que eu pregue. Né? Mas, meus queridos, o dinheiro faz parte da evangelização. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar muito: o reino de Deus não tem preço, mas ele custa. E por que Paulo está dizendo assim? Eu nem uso dos direitos financeiros que o evangelho me dá, né? Porque olha o que ele diz: assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos me fiz fraco para ganhar os fracos, com todos eu me fiz tudo para certamente salvar alguns.
por causa do evangelho, eu faço tudo para ter parte nele. Paulo não queria ter parte com o dinheiro. Paulo queria ter parte no evangelho. Olha o que Paulo está dizendo, por causa do evangelho eu faço tudo. Eu me adapto, sabe? Eu convivo com gente difícil, eu sacrifico um feriado. Por causa do evangelho eu faço tudo, porque eu quero ter parte não só numa empresa, numa herança, eu quero ter parte no evangelho, eu quero ter parte na salvação dos outros. Então, por que Paulo está dizendo isso aqui? Para ficar livre em relação a todos. Porque, meus queridos, o dinheiro, se a gente pensar o dinheiro dentro do âmbito da evangelização e da igreja, ele pode ser uma cilada, sabe? Ele pode ser um laço que nos prende. Paulo está dizendo, eu abri mão do dinheiro para ficar livre em relação a todos, para não ficar devedor de ninguém, né? É por isso que a igreja, meus queridos, tem que ser ajudada pelo seu próprio povo. E o nome disso é dízimo. Você é dizimista? Ajude a sua paróquia com o dízimo, com as coletas, com as ofertas. Muitas paróquias, muitos padres, às vezes, não são mais livres para pregar, para evangelizar. Por quê? Vão ficando refém da angústia do não ter o dinheiro para aquilo, mas pode vir a ficar refém de quem dá o dinheiro. Muitas paróquias têm isso. Os ricaços que não andam com Jesus, não amam Jesus, estão nem aí com a igreja, mas que uma vez por ano, na festa do padroeiro, resolvem fazer lá umas ofertas um tanto quanto generosas, e aí o padre tem que ficar lá passando pano, né? Passando pano, adulando, bajulando, porque o seu fulano, porque não sei quem, aí ele vai dar um boi, aí ele vai dar não sei quantos sacos de soja, de milho. É tão triste ver a igreja, às vezes lotada de fiéis, mas na hora do vamos ver, na hora do assunto é dinheiro, às vezes a igreja precisa se curvar, ficar amuadinha diante de gente que a única coisa que tem é dinheiro. É por isso que a paróquia, uma comunidade, uma obra de evangelização, ela tem que ser sustentada por quem crê, né? Porque a gente vai numa missa, vai numa igreja, as pessoas vêm aqui no Santuário de São José, ai, pá, não tem preço estar aqui, meu Deus, só de pisar aqui, não tem preço, mas custa. Isso aí que você está pisando, eu estou pagando ainda, né? Então veja, queridos, Paulo foi tocado por Jesus e disse, ai de mim se eu não pregar o evangelho, e dinheiro não vai ser o problema. Ele não vai me travar, ele não vai me desviar, eu não vou ser escravo dele e nem vou ficar refém de ninguém por causa dele. Eu vou ser livre. Agora, por que Paulo podia dizer isso? Porque ele tinha uma comunidade que o ajudava, basta você ler, você vai ver. Como às vezes ele pedia coletas, doações, e vai dizer, quem semear pouco vai colher pouco, mas se você semear muito, você também vai colher muito nisso, né? Vocês que me acompanham sabem, 19 de março está chegando, hein? São José. Quero já estender as mãos para você, nos ajude, para que dinheiro aqui não seja problema. Você que tem, enfim, uma devoção a São José, você que me escuta todos os dias, dentro em breve eu vou aparecer aqui, né? Vou falar para vocês, show de prêmios, nos ajude, adquira, se você puder, se você quiser. Aliás, acho que a equipe, não sei se já está pronto essas coisas, até para colocar na tela, caso já tenha um número de WhatsApp, você não vai mandar áudio, ninguém merece áudio, manda por escrito, quero adquirir, quero estar junto, no canto aí, eu acho que deve estar pronto, alguém consegue colocar o que vamos ter, quando vamos ter, o que vamos concorrer, né? Na construção do Santuário de São José. E aí é o povo que faz, é a fé minha, sua, de todo mundo que soma e faz, para a gente não ficar refém de ninguém, livre em relação a todos, né? E por causa do evangelho, eu faço tudo e eu também, até estendo a mão, passo um óleo de peroba aqui na cara e peço a sua ajuda. Você que está todo dia comigo, você que é devoto de São José, lá já em vista do dia 19 de março, a partir de agora, você já pode até nos ajudar, nem deixar em cima da hora, fazer isso já hoje, se quiser e puder. Começou a servir-los. Eu sirvo Jesus quando sirvo aqueles que trabalham junto com Ele, pelo reino e pelo evangelho. E aí então Jesus virou um sucesso, né? Versículo 37 diz assim, quando o encontraram, porque Jesus saiu de noite para rezar, no tempo que deu para ele rezar, diz assim, diz ali a palavra, de madrugada quando ainda estava escuro, antes do sol nascer. Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto, porque depois que nasce o sol, Jesus falou assim, nasceu o sol, todo mundo levantar e não tem mais sossego hoje, né? O único momento para rezar, Jesus precisou sacrificar um pouquinho do sono. Oração não cai no colo, gente. Oração passa pelo sacrifício de alguma coisa, de alguma atividade ou outra, né? E quando Pedro acorda, cadê Jesus? Vão atrás, quando encontram, fala, Jesus, todos estão te procurando, né? É muito like, né? O senhor está
Ixi, como diz o molecado, tá hypado, o senhor tá no hype, o senhor tá, ó, só dá você, Jesus. Volta, vamos lá, hoje vai ser um sucesso de novo. Jesus respondeu, não. Vamos a outros lugares, aldeias, devo pregar também ali, porque foi para isso que eu vim. Quem reza sabe para onde ir, quem reza não se torna refém de elogio. Quem reza não se torna vítima da crítica. Jesus sabia quem ele era, o que ele devia fazer. Quando foi rejeitado em Nazaré da Galileia e quando foi elogiado na casa de Pedro. O que guiava Jesus era a oração. Foi para isso que eu vim. O propósito, da vida. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas, expulsando os demônios. Aquele que é remédio e socorro para a vida do homem sobre a terra, Jó? Que é sim uma luta, mas uma vez tocados por ele, a gente pode inclusive servi-lo e dizer como Paulo, por causa do Evangelho, eu faço tudo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.